A gente já vai ser bonita dessa quarta com um tema que pensamos aí há algum tempo, que vai reunir duas profissionais, inclusive foi algo que nossa querida nutricionista, que vocês conhecem muito, Fernanda Paulucci, sugeriu. E ela nos apresentou a doutora Ariane Maamari, é isso, né? Maamari, que é médica psicossomática. E aí a gente veio num bom momento a pauta, porque a gente vai puxar alguns assuntos ligados ao emagrecimento e o que nossa cabeça também pode interferir quando a gente está pensando ou em mudança de hábitos, ou em emagrecimento, ou até no ganho do peso. Então, bem-vindas, meninas. Obrigada. Nós vamos tocar nesse assunto do emagrecimento, sim, que é extremamente importante, mas eu queria abrir, claro, o nosso tema de hoje para a gente usar essa questão da nossa mente também a nosso favor, quando hoje nos deparamos com um momento seríssimo que a gente está vivendo. Então, partindo desse princípio, o Fê vai pincelar em umas questões nutricionais, mas queria te ouvir. A nossa mente, ela é nossa maior aliada, mas ela pode atrapalhar bastante, né? Olha, eu não sei se a mente é a nossa maior aliada. Na verdade, às vezes ela dificulta bastante. Eu trabalho com a física quântica, eu faço esse trabalho no meu consultório e foi muito interessante quando você começou esse programa falando da alegria, né? Então, quanto é importante a gente trazer nesse momento a alegria. Você falou do sono e aqui a gente tem alimentação. Então é isso, é cuidar. O que é cuidar do seu mental? É cuidar das suas emoções, é cuidar daquilo que você está pensando. É monitorar os nossos pensamentos, porque eles sempre, nesse momento de estresse, eles vão levar para pensamentos automáticos negativos, que é uma forma de você manter a sua sobrevivência num ambiente estressor. Isso eu trabalho muito com a sobrevivência, o instinto de sobrevivência. Então, o que acontece? A mente, ela quer adivinhar o que vai acontecer para poder tomar alguma decisão, alguma atitude. E o que acontece? Muitas vezes você fica pensando coisas ruins, né? Pensamentos ruins, ou entra no pânico, nesse estresse que está agora esses dias. Vai alimentando você vai sentir isso, então você vai pensar, né? Você vai ter os neurotransmissores, sinapses. O pensamento vai alimentar o sentimento e o pior, esse sentimento alimenta o pensamento. Tá. Então, é um ciclo vicioso que retroalimenta e entra num loop. E isso vai levando, que é o pior. Então, uma das coisas que eu tenho dito para os meus pacientes, ou para as pessoas, ou os grupos de WhatsApp, tomar cuidado com esse pânico. Esse pânico não agrega nada. Você não vai tomar decisões melhores por conta do pânico. Uma coisa que eu peço, pelo amor de Deus, eu fiz pediatria, assim, olha o que vocês fazem com as crianças, de entregar esse pânico, esse estresse para a criança, contar o que está acontecendo, ou as crianças ouvirem o que está acontecendo, porque elas não têm o que fazer. E como eu trabalho com inconsciente, trabalho com memória, isso fica na memória delas e a qualquer momento isso pode ativar, mesmo numa vida adulta. Isso é uma preocupação, claro, futura, né, de tudo que está acontecendo, de certa forma vai ser carregado para o futuro, como uma lembrança também, como um momento que todos nós estamos vivendo e que a gente, da forma como vai contar, e da forma que vem para cada um, então, para as famílias que tiverem caso, vão vir sentimentos de um jeito. Para outras que não, e que, enfim, e assim por diante, até envolvendo aí as crianças e os grupos de risco. Então, até para a gente unir esses bons pensamentos, já você vai dar dicas de como a gente faz isso. Vamos juntar um pouquinho com a questão nutricional, Fê? Porque vocês trabalham juntas também há algum tempo. Sim, com os pacientes. A gente atende junto. E essa questão da mente, com o que você vai depois propor como algo efetivo na questão nutricional, também faz diferença. O interessante é que em consultório, a gente analisa muito também a forma como o paciente conta sobre o que ele se alimenta. Tá. Né? O que para ele é afetivo ou não. E aí, nesse momento, por trabalhar com ela há muito tempo e também realizar esse perfil, né, de consulta com ela, então eu me trabalho, me traz uma sensibilidade para entender aonde é o problema real, se é a comida do paciente,
se é metabólico ou se tem uma descarga emocional que ele não está sabendo lidar. Envolvida. E aí eu abordo de uma forma muito sutil, porque não é minha área, mas eu preciso resgatar e trazer isso em consulta para ele entender que ali eu vou dar só uma pincelada e que quem vai fazer um trabalho maior e o que ele precisa real é um trabalho de subconsciente, que são coisas que ficaram marcadas ou que estão, né, movimentando ele, a mente dele e trazendo essa descarga, né, não só de neurotransmissor, mas hormonal. Tá. E aí você perde o equilíbrio. Quando você tem essa descarga via adrenal, né, que é a glândula que produz os hormônios do estresse, elas alteram neurotransmissores. Os neurotransmissores vão mexer em fome e saciedade. Tá. O quanto você vai ter o controle sobre a comida, sobre a sua preferência da comida, né? Como vai ser transcrito esses genes, se a gente vai ativar os melhores genes de sobrevivência ou os piores para virar estocador. Entendi. Né? Então aí eu tenho que fazer esse manejo tanto bioquímico, alimentar e o trabalho subconsciente nesse paciente. Tá. Porque isso vai afetar o que ele vai comer, o quanto ele vai comer e se ele vai ser um estocador. E aí, pensando já numa questão até que era o nosso tema inicial, de engordar ou emagrecer, na mudança de hábitos. Relacionado, né, à autoimagem, né, os pensamentos que a gente tem relacionado ao corpo, sou feia, sou magro, meus pais são assim, e de repente, né, diante de toda essa mudança que a gente teve. Sim, comportamental do momento. Eu mesmo sugeri para minha diretora e ela concorda e a gente conversou para a gente falar e usar esse tema. E cabe super, porque assim, o que está sendo falado? Que a gente tem que ficar confinado. Nada, a gente é bicho. E a gente tem que ficar no meio da natureza, recebendo luz solar. Se a gente fica dentro de casa, luz branca o tempo inteiro e sabendo que tem que estar confinado, imagina quantos genes de sobrevivência estão sendo ativados que você tem que fazer estoque de energia, né? Porque você pode, a qualquer momento, precisar da fuga. Você entra no instinto de sobrevivência. Exatamente. Né? E sem contar que ficar mais tempo em casa aumenta a ansiedade, logo a gente tem mais fome ou vontade de comer, ou uma reação primeira mesmo é abrir geladeira, né? Ociosidade. Se você não está em casa trabalhando, né, não está fazendo nada, tem alguns trabalhos que se você não está presente, teoricamente você vai para casa, você não tem o que fazer, você vai ficar ocioso. Ociosidade, a gente vai precisar equilibrar neurotransmissor, recompensa. Tá. O corpo vai buscando. E a droga mais fácil para recompensa é o alimento. Não pensa que as pessoas vão falar, agora eu vou fazer 300 abdominais. Poucas pessoas vão para esse lado. Sem dúvida. Né? Ou então a pessoa vai falar, vou organizar o meu armário, ou vou organizar a minha casa, porque são atividades ótimas para te trazer tranquilidade. Eu vou meditar. A pessoa começa a entrar em parafuso e vai para a comida. E muitas vezes a gente vai propor uma meditação muito legal aqui no estúdio logo mais, viu? Não sei se até o final dessa semana ou na próxima. Mas então, agora eu queria ouvir um pouquinho da sua experiência. Como é que a gente coloca como ponto de partida essa questão de policiar os pensamentos? Em que momento a gente tem que intervir e mudar de ideia? Então, se a gente está vendo, por exemplo, a gente entra e alguém conta uma história, ou não, você já viu aquele WhatsApp, ou você ligou ali naquele canal que está fazendo um monte de notícia e aquilo está te apavorando, como é que a gente consegue dar uma blindada nisso tudo e mudar? Para pelo menos trazer alguma coisa que traga conforto. Bom, sempre você vai procurar a consciência, né? E a consciência, uma coisa muito fácil da gente trabalhar com consciência é fazer pergunta. Tá. Então você tem que trazer esse eu, né? Essa consciência. Então a pergunta, por exemplo, alguém vem e te conta algo. Isso está acontecendo comigo agora? Porque como eu expliquei no começo do programa, é um looping que se retroalimenta. Não, e a nossa mente vai criando as historinhas, né? Ele vai pegando, porque o que vai acontecendo? Pelo sistema de sobrevivência, a pessoa vem e me conta uma história, ele vai automaticamente nas minhas memórias ruins. Tá. Por isso que você vai sentindo, ficando pior. Exato. E aquilo não está acontecendo. Então, uma coisa que eu posso dizer aqui para vocês que pode chocar é assim, a mente não sabe o que é verdade e o que é mentira. A mente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Se todos aqui fizerem uma experiência, pensa num prato... Não, pensa num prato que você ama comer. Ama. Os céticos, eles têm mania de não pensar direitinho, mas se todo mundo pensar, o que vai acontecer imediatamente? Você vai ter saliva.
Por quê? Porque a mente mandou a informação, o corpo entendeu que você vai comer esse prato que está na sua frente. Tá. Só que esse prato não existe, você só imaginou. Entendi. Então, para ficar muito claro para as pessoas, a mente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Eu acho que isso é um exemplo muito fácil, uma experiência muito simples das pessoas entenderem. E você criou aquilo a partir de nada aqui. Então, não há diferença para a mente daquilo que você imagina e daquilo que é real. Entendi. Então, a gente precisa estar muito atento quando você começa a imaginar coisas. Então, traga a consciência. Trazer a consciência sempre é uma pergunta. Isso está acontecendo comigo agora? Porque, assim, nós não estamos vai aqui. adiantar sofrer por antecipação. Porque se você começar a contar uma desgraceira, eu falo que desgraceira lá, que eu trabalho numa comunidade, então eu trabalho com desgraceira ali. Se você começar a contar uma desgraceira, eu vou passar mal. Ela vai passar mal. Está acontecendo aqui agora? Não. Tá. Então, trazer essa consciência, isso é uma dica assim, muito boa, porque vai ajudando. Assim, traz a calma no momento. Você vai se acalmando. O que está acontecendo com você de verdade? Você assiste a televisão, você vê o WhatsApp. São milhões de informações. Você recebe aquelas informações, não precisa ler todas. Toma cuidado. Tem gente que, assim, outra coisa que é interessante, tem gente que adora, no inconsciente, ele acha que está ajudando, porque é o instinto de sobrevivência. Se eu souber antes, se eu passar antes, recebe uma notícia, já passa correndo para um monte de gente. Pelo amor de Deus, veja se é verdade. Quantas vezes nós recebemos esses dias notícias, são fake news. A gente só fica sabendo depois que é fake news. A gente já pensou tudo isso, já sentiu tudo isso e já criou uma realidade. Já teve toda uma descarga hormonal no corpo desfavorável. Por isso que eu fui trabalhar com a física quântica. A física quântica fala muito de criar realidades. Que realidade você está criando com tudo isso? E a gente tem que estar um pouco mais atento, além da consciência, o quê? Saber que nós estamos nesse planeta, nesse universo. Então, o que o planeta está dizendo para nós? Isso é o mais importante. Eu fiz um vídeo sobre isso, né? A missão disso tudo. A gente não pode mais fechar os olhos e achar que tudo é à toa, tudo é sem querer, tudo é ao caso. A gente tem aí a física quântica, ela é uma coisa científica, ela comprova isso. Quem não gosta da física quântica, a gente vai para a física tradicional. O que a física tradicional falava para nós aí? Um pouquinho que a gente estudou. A lei de Newton. Toda ação consiste numa reação. Então, o que nós estamos fazendo nesse planeta para ter essa reação de um vírus? O que esse vírus está mostrando para a gente? Basicamente, estamos todos conectados. Sem dúvida. Isso é importante a gente entender. E o que nós vamos fazer a partir disso? O que nós podemos fazer a partir desse planeta, a partir desse país, a partir dessa cidade, a partir dessa casa e a partir de você? Sem dúvida. É isso que o vírus está pedindo para nós. E eu sempre lembro do meu sogro com uma frase que ele falava muito, que todo mundo deve saber a frase, que eu acho que ela cabe muito, que é a questão: o que não tem remédio, remediado está. Desde que eu comecei a namorar com meu marido, meu sogro sempre essa frase disse isso. Acalma. Então, em alguns momentos, a gente também precisa, que é essa questão da mente, cada um usar o seu recurso para conseguir dar uma espanada nisso. Só que a questão nutricional eu acho de extrema importância, eu queria que você comentasse, então, nesse momento, para as pessoas não ganharem peso, não aumentarem a ansiedade e não termos também prejuízos nessa questão da saúde, porque muitos pegarão, outros não, Sim. mas os que não tiverem o contato ou pegarem vão estar com traumas por outras questões e podem sim ter uma imunidade mais baixa pelo estresse que isso tudo está gerando. Então, onde esse hábito, que é o que vai estar na nossa casa, vai nos ajudar? Quando a gente tem um equilíbrio nutricional dos alimentos que a gente está colocando, a gente começa a ter um equilíbrio a nível de microbiota intestinal, a nível de perfil de bactérias, se a gente vai produzir mais substâncias nocivas ou benéficas, protetoras, se a gente vai ter liberação de neurotransmissores de bem-estar a nível intestinal, mandando mensagem para esse sistema nervoso liberar adequadamente neurotransmissores de bem-estar. Então começa nessa questão. Quando a gente está em estresse, quando a gente não metaboliza bem vamos supor, em situações de fuga. Situações de fuga, o corpo não quer receber alimento, ele precisa fugir. Então, você não tem uma liberação adequada de enzimas e nem uma digestão adequada. Com a mente trabalhando, essas enzimas, essa digestão está prejudicada. Se eu dou os alimentos errados, imagina, eu tenho mais toxina nesse ambiente. Mais toxina,
uma menor ação desses neurotransmissores de bem-estar. Tá? Entendi. Então, de certa forma, a gente tem que pensar também numa questão da hidratação. Da hidratação. E do intestino. Do intestino. Então, assim, mesmo também comendo alimentos saudáveis, se eu tiver com essa cabeça bombando, a digestão também não vai ser boa. Entendi. E eu vou produzir toxinas a partir disso. Então, uma questão interessante, as pessoas foram no mercado e a parte onde estava mais vazio era do macarrão. Então, as pessoas, apesar de terem toda a consciência do que é alimentação saudável, elas foram para um ultraprocessado, não vão. Alto índice glicêmico, vai aumentar o quê? Mais fome, vai comer mais em casa, Tá. né? Deixar de comer fitoquímicos, a gente não vai conseguir sanar a inflamação que a gente produz por conta do nosso estresse natural. Entendi. Então, quanto maior, né, eu dou essa descarga de neurotransmissor comunicando com a minha adrenal, mais inflamação eu produzo. Entendi. Sim, claro. E aí eu vou ativar os genes que são estocadores, que vão engordar. E aí a gente cai também no nosso assunto, que era a primeira proposta, mas eu achei que a gente poderia abrir, né? Sim. Até para enxergar e ouvir muito do que você tem para dizer dessa questão da física quântica e até de como a gente coloca ali na mente, puxa, um pouco de pensamento positivo. Você Sim. sabe que, às vezes, e eu disse isso ontem, depois nos stories, é verdade, saí daqui ontem tão feliz, porque o que a gente ama fazer nos preenche, inclusive nesses momentos. Então, Exatamente. procurar ações e atitudes que nos deixam com muito prazer, também nesses momentos vão fazer com que as coisas passem mais depressa ou que a gente tenha ali um sentimento melhor para liberar nessa hora, né? Você falou uma coisa super importante, porque a gente precisa começar a reconhecer tudo de bom que acontece no nosso dia. Sermos Porque gratos. Como isso, sermos gratos, mas para você ser grato, existe um passo antes que é o reconhecer. Porque a gente fica assim, preciso ser grato, mas eu vou ser grato a quê? Então você reconhece o que acontece de bom na sua vida. Eu indico para os meus pacientes, faz um caderninho de reconhecimento, tudo o que aconteceu de bom na sua vida no dia, porque acontece muita coisa boa. Mas como a gente está com esse mental, nesse instinto de sobrevivência, sempre puxando para o negativo. Ele tá procurando tudo que está de ruim para poder fazer algo. Só que a gente não faz nada, na verdade, porque não está ruim, não está precisando fazer algo. Quando realmente você precisar fugir, aí ele vai poder fazer algo real. Entendi. Entende? Por isso que a gente mesmo. fica nesse looping de negativo e deu errado. Eu atrasei, começo do dia eu atrasei, pronto, acabou o dia todo. Não é assim. Ele tem que ter o tamanho que ele tem. Eu atrasei, mas todo o resto foi bom. O que foi bom? Vamos começar a reconhecer, trazer gratidão. E você trazendo gratidão, você eleva a sua frequência, como eu trabalho com física quântica. É verdade. As frequências elevadas te trazem o quê? Um outro lugar, um outro olhar e mais consciência. Eu também acho. Eu assino embaixo na questão da gratidão mesmo. Por isso que eu falei, Com já certeza. agradeci os meninos antes de começar o programa e toda a minha equipe. E você, claro, que está aí junto com a gente. Recebi um monte de recado carinhoso ontem. Uma delícia. Eu vou agradecer as meninas e claro que vocês podem entrar em contato para a gente, né, trocar mais mensagens, entendermos mais. Eu acho que os profissionais da área estão todos aí com o coração aberto para nos ajudar muito nessa hora. Então, vai lá no Insta para seguir nossa nutricionista, doutora abreviado, fernandapaulucci.nutri, @doutora fernandapaulucci.nutri, telefone 3884-7612, 3884-7612 e da queridíssima Ariane, que é médica psicossomática, @doutora abreviado, Ariane Maamari, tem 2 A juntos, Maamari, e o telefone 2387-9006, 2387-9006. Meninas, muito obrigada. Fica o meu Não dá pra gente abraço, meu gesto Triste. aí. Deixa eu arrumar minha saia, porque ela Vamos dobra. valorizar os abraços e os Exato. beijos Tá após tudo vendo? isso. Estamos já sentindo falta. Já valeu também dessa parte pra gente valorizar tudo isso. Um beijo. Obrigada.